Você sabe quantos anos viveu o primeiro homem da Terra, que foi Adão? Adão viveu 930 anos. 930 anos. Tem noção? Você sabe também por que hoje em dia ninguém consegue viver tanto tempo assim? Você sabe por que Deus limitou o tempo de vida? Porque se ele viveu 930 anos, né? Com vitalidade, assim, lógico que aos 930 ele já estava assim, né, com um pouco mais de debilidade, mas você sabe o que é viver 930 anos? Sabe quanto é o tempo limite aqui na Terra que Deus estabeleceu depois do que aconteceu uma situação? E eu vou contar para você, continua nesse vídeo para que você saiba a razão por que a gente ficou um tempo limitado de vida. Já vou te dizendo. O limite de anos de vida que Deus estabeleceu depois de que aconteceu um episódio foi de 120 anos. 120 anos foi a data limite que Deus colocou de vida para nós, meros seres humanos. Agora imagine, de 930, do primeiro homem existente na Terra, né, que foi Adão, para 120 anos. Olha a diferença de tempo que Deus limitou para nós. Agora, você sabe por que foi que Deus estabeleceu? Vou contar para você agora. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, diz por que foi que Deus estabeleceu esse tempo. Se diz a corrupção da humanidade. Lógico, né, que tinha que ser por um erro, por um pecado, por uma falha. Porque Deus ele estabeleceu o tempo de vida, ó, né, gigante, para que eu e você pudesse desfrutar. E não desfrutar nem com doença e nem com debilidade, não. Era com vitalidade, né, com longevidade. Mas vamos lá para o texto. Gênesis capítulo 6, versículo 1 diz assim: E aconteceu que vocês vão se surpreender com o motivo que ele ainda perdura até hoje e é um dos maiores pecados que mais atrai pessoas nesse mundo. Olha só. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, presta atenção, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, né? E tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Presta atenção. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Você acredita que foi por conta de adultério que Deus limitou os 120 anos que eu e você, a gente pode chegar no limite? Que isso é uma raridade, alguém chegar, né, a 120 anos. E quando chega, né, geralmente chega assim, né, com muita fadiga, com muito cansaço, com muitas doenças, com debilidades, não anda, às vezes não fala, não enxerga, não tem mais lucidez, né, não entende mais o que as pessoas falam, pela qualidade de vida que levou toda a sua vida, né? Muito trabalho, muito esforço, muita fadiga. Olha só, Deus limitou. Por quê? A humanidade começou, né, a multiplicar-se, né? As pessoas terem filhos e tal. E aí os homens,
no seu pecado da carne, começaram a ver, olha, as filhas, né? As mulheres, né? Bonitas, formosas, né? Enchi os olhos. E aqui tá aqui escrito, viu? Isso aqui não é palavra minha, não. Parece uma coisa atual, né? Algo que foi escrito há tanto tempo. E logo no Antigo Testamento, né? Que fala, né, sobre lá, ó, lá atrás, né? No primeiro livro, nos primeiros capítulos, né? Então fala lá, ó, que os homens viram que as mulheres eram bonitas, eram formosas e começaram, ó, a tomar para si mulheres de todas as que quiseram. Então isso quer dizer o quê? Que eles não se limitavam a só a sua mulher, né? Como Deus estabeleceu, né? Quando ele criou Adão, ele criou uma Eva para Adão. Ele não criou várias Evas para Adão, ele criou uma mulher para Adão, né? Então, os homens começaram a se corromper, tomando para eles quantas eles quiseram. A gente toma como exemplo o quê, né? Salomão. Salomão, biblicamente, foi o homem que mais teve mulheres. E olha que a gente não vai nem contestar que ele era o homem mais sábio da Bíblia. Mas nisso aí ele deixou a desejar, viu, na sabedoria. Por quê? Né? A pessoa que é sábia, ela compreende que a pessoa que tem muitos relacionamentos, ela entra em destruição. Tanto é que foi o pecado, foi a queda dele, né? Por quê? Muitas mulheres, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa entra no pecado, né, da prostituição ou do pecado do adultério, a pessoa entra no caminho sem fim, no caminho, é um poço sem fundo. Por quê? Porque Deus fez o homem para uma mulher, para que eles pudessem ter uma vida feliz, eles pudessem desfrutar, né, em cumplicidade, em amor, em lealdade, vivendo uma só carne. Gente, viver uma só carne não quer dizer que porque você dorme na mesma cama com a pessoa e você acha que isso é intimidade. Intimidade não é isso. Intimidade é você conhecer o outro como ele realmente é. E você olhar além do que os olhos podem ver. E falando de olhos, é aquela relação que você fala com os olhos com a pessoa. Você não precisa nem falar, nem dirigir uma palavra. Só com um olhar vocês se entendem. Esse amor que Deus ele reservou para mim e para você. Deus ele não criou essa relação que hoje as pessoas estão deturpando, estão banalizando e ainda estão achando que estão no poderio, assim, se sentindo deuses. Ah, não presta ter relacionamento mais. Eu não quero mais casar por conta disso e daquilo. Gente, isso é um pensamento mundano. Deus não reservou isso para mim e para você, não. Existem tantos que estão aí, ó, levantando bandeiras e ainda são pessoas que creem em Deus, que dizem, não, eu creio na palavra de Deus. Da mesma forma que você pensa que você foi transformado, que você tem aliança com Deus, que você tem a presença do Espírito Santo dentro de você, por que você vai generalizar também dizendo que não existe mais ninguém? Então você é um santo, ou então você já devia ter subido para o céu, porque se você fosse perfeitamente santo, você não estaria aqui, né? Precisando combater a sua carne, se consagrar, se santificar diante de Deus para quando na volta dele você subir. Ainda assim existem pessoas, da mesma forma que existe você, que foi regenerado. Porque, gente, a gente não está aqui para julgar ninguém, não. Para julgar, porque essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. Eu vejo muita gente, sabe, se engrandecendo e assim, não é por nada não é porque eu sou da classificação de mulheres, não.
Mas eu vejo, eu falo porque eu vi já isso, e não é porque ninguém contou, não. Dentro das igrejas, os homens, né, tiveram ali suas vidas promíscuas, né, e depois se reconciliaram, se converteram, foram regenerados, né, têm uma vida em Cristo, alcançaram ali posições, né, de liderança dentro das igrejas, estão ali para dar testemunho para as outras pessoas, para que eles sejam copiados como exemplos de santidade diante de Deus. E tudo bem, mas quando é o contrário, que vai para a classificação feminina, o contexto muda totalmente. O que a gente vê aí é não só cristãos, mas não cristãos também, pessoas fulminando mulheres que já estão com uma certa idade, que essas pessoas, essas mulheres têm filhos, já foram casadas, têm filhos, e o casamento não deu certo, e essas pessoas estão ali, né, assim, foram reconciliadas com Deus, né, ou então passaram por situações dolorosas, já não basta o sofrimento que essas pessoas estão falando. Eu estou falando isso porque eu já vi, né, eu conheço gente dentro das igrejas que são mulheres que já falaram para mim, confidenciaram, né, e como terapeuta, assim, eu aconselho elas que elas não percam as esperanças que em Cristo a situação, ela não é o fim. Essas mulheres deixaram de acreditar que elas podem ser felizes, elas confiaram a vida delas a um homem, tiveram seus filhos, né? Apostaram. Só que, gente, casamento não se faz por uma pessoa. Não basta a boa vontade só de uma pessoa. Tem aquele velho ditado, né, que diz: dois não casam quando um não quer. E a gente já na descendência já de antigamente, né, que o sistema era assim. Se o homem ele não pede em casamento, o casamento não acontece. Eu conheço, né, pessoas na minha família, né, minha mãe, irmãos, parentes, que assim foram anos para poder se casar. Da época de antigamente era assim, 5, 7 anos, e elas ficavam lá esperando, né? E se o homem não tomasse a atitude, essas mulheres elas não chegavam a efetivar o matrimônio. Por quê? Porque isso era um papel do homem de fazer, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essas mulheres, elas se dedicaram, entregaram suas vidas porque amavam aqueles homens, né? Apostaram no relacionamento, acreditaram ali naquela família que estava sendo constituída. E, na verdade, essas pessoas, né, foram abandonadas, foram deixadas com seus filhos. E aí, ela ainda tem, além de sofrer traição, abandono, de terem que ser mães solteiras, né? Estão ali, tendo que justificar para a sociedade, porque essas pessoas precisam provar que elas têm valor, que elas são mulheres corajosas, mulheres esforçadas, mulheres que não estou dizendo aqui, justificando ou dizendo que as pessoas não têm partilha nos seus erros ou nas suas debilidades. Porque elas dizem, mas você está dizendo já que é só os homens que estão errando. Não, todo mundo tem sempre sua partilha, sua parcela de falha, de erro, mas quem é que não tem, minha gente? Todo mundo tem. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. A gente não está aqui para ser o quê? Levantar bandeira de ditadura, dizendo que as pessoas elas são erradas e por aquele erro fulminar aquela pessoa para o resto da vida. E a reconciliação e o arrependimento, que isso aí é prova do amor de Deus, para mim e para você. Ele veio para isso.